Fla-Flu. Na verdade, hoje é Flu-Fla. Bola rolando para a final do Campeonato Carioca de 2023. É o jogo de volta. A gente começou mal, mas hoje é dia de conseguir uma virada histórica no Maracanã. Fluminense e Flamengo. Esse é o vídeo de pré-jogo. Tudo que você precisa saber sobre a partida estará neste vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Então você deixa um like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também para dar aquela moral. Me segue nas redes sociais, estou no Twitter como Gabriel Amaral com 3 L's no final, Gabriel Amaral LLL. E era muito L, hein? E também no Instagram como Gabriel do Amaral B. Compartilha esse vídeo aqui também, faça chegar a mais tricolores, porque hoje tem decisão no Maracanã. Na sua ansiedade, ela vai ter que durar por um bom tempo aí, porque o jogo é só às 6 da tarde, é o horário padrão da Band. Portanto, o jogo transmitido na Band, no Band Esportes e também na Dali, a nossa narração. Procura lá na Dali, Raiz Tricolor, que você conseguirá ouvir também a nossa transmissão. Além disso, óbvio, ouvir a nossa transmissão na Dali com imagens, tá? E sem delay, chega antes da TV. É o último jogo nosso com a Dali, e eu vou repetir, muita gente mandou mensagem, óbvio, a gente teve algumas dificuldades e tal, tudo foi transmitido muito em cima da hora, mas assim, o que mais me assustou e continua assustando a galera é, chega antes da TV aberta. Exatamente, antes da Band na TV aberta, a Dali chega. Hoje tá lá, nossa última transmissão, foi legal a parceria, transmitiu o campeonato com imagens, foi algo diferente, legal. Mas é óbvio também a transmissão em áudio aqui no Raiz Tricolor vai estar disponível com a câmera nossa lá no Maracanã. Jogo de número 443 entre Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu 4-4-3. 140 vitórias nossas, 141 empates e 161 vitórias deles. A gente estacionou, né? Tava chegando nos empates ali e estacionou. Torci pra hoje mudar esse cenário. Mais importante até do que só vencer hoje, claro, é também golear, né? Pra conseguir a classificação. A classificação não, na verdade o título, né? O Fluminense, eu abri o jogo passado aqui falando, cara, tá tendo um clima de oba-oba, isso me preocupa, mas ele é justificável. O Fluminense vinha num bom momento, vinha se destacando, enquanto o Flamengo vinha num mau momento. Passado uma semana, os jogos de quarta-feira enganam um pouco, né? Porque dá a impressão de que segue isso tudo normal. O Fluminense num bom momento, o Flamengo num mau momento, mas não dá pra gente ignorar o jogo de ida. A estratégia do Vitor Pereira funcionou contra o Fernando Diniz e contra o Fluminense. Aliás, contra o Fluminense de Fernando Diniz. E ele aparentemente vai tentar repetir. O que pode mudar isso tudo? Porque o Fluminense tem 3 desfalques para esse jogo. E esses desfalques mudam a característica do time. É um jogo... Gabriel, você... Sempre mesma coisa, né? Você abre um ano falando que o Carioca... o Carioca e tal, e chega na final você tá... o Campeonato Carioca e tal. Sim, porque é exatamente isso. O Campeonato Carioca, ele vale, pra mim, ele vale muito pouco pra ocupar. No dia 9 de abril a gente ainda tá falando da final dele. Mas é óbvio que ele tem a sua importância nas suas retas finais ali, nos seus clássicos, principalmente. Esse Campeonato Carioca é basicamente o seguinte, perdê-lo, a gente, por mais que a gente tenha tomado 2-0 na ida, e a gente saiba que é muito difícil a virada e etc., perder vai ser um baque instantâneo. E ganhá-lo, dá um mês de gás. Óbvio que pro Fernando Diniz é algo muito importante, não é como era pro Abel Braga ganhar o Carioca no ano passado, que um mês depois a gente já tava execrando e eles pedindo demissão do Fluminense. Não é a mesma coisa, pro Diniz representa muito mais, seria o primeiro título de elite do Fernando Diniz, em que pese ele não estar no banco de reservas para esse jogo, porque foi expulso na última partida. Mas pro Diniz representa muito, mas ainda assim, se a gente classificar, for campeão carioca e tiver mal na Libertadores, vai ser criticado do mesmo jeito. Mas tem a sua importância, tem o seu valor e, claro, é a 4ª final seguida, é a hora da gente empatar essa sequência, né? Eles ganharam 2, a gente 1, é a hora da gente ganhar outra. Agora, pra ganhar, meu amigo, o cenário é chato. Foi 2-0 a ida pro Flamengo. O jogo de volta, pra quem não tá ligado, não tem vantagem pra ninguém. Ou seja, se o Fluminense ganhar esse jogo por 2 gols de diferença, seja lá 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, o jogo vai direto para os pênaltis. Caso o Fluminense ganhe por menos de 2 gols, ou seja, ganhe por 1 gol de diferença, o Fluminense é o vice-campeão, o Flamengo será o campeão. E se o Fluminense ganhar por 3 gols de diferença ou mais, 3-0, 4-0, 5-1 e etc., o Fluminense é campeão carioca. Ou seja, o Fluminense entra com a missão de fazer pelo menos 2 gols de diferença no Flamengo. Nunca no Campeonato Carioca aconteceu de um time perder o primeiro jogo da final por 2 gols de diferença e ser campeão. Tudo bem, tá na hora da gente fazer. A gente vai ser o primeiro a fazer. Bola em campo na área e a gente fala um pouquinho, vai falar um pouquinho
da escalação, né, do Fluminense, da escalação do Flamengo. Tá aí na tela, mas antes, um momentinho mais antes aqui, as camisas do Fluminense de treino, inclusive essa aqui que eu tô usando, já estão lá na Fute Fanatics. Essa camisa aqui que eu ainda não tenho, sinal, a de viagem branca, e também a calça grená, que eu já vou buscar essa calça, tá? Já vou buscar essa calça aqui já. Porque eu tenho a verde, tenho a azul, mas a grená vai me facilitar muito de combinar as camisas do Fluminense pra viajar e etc. Tem camisa já personalizada com o Marcelo, sai muito mais barato do que você comprar e personalizar. Tem as camisas... cara, tem o blusão também, né? De treinador. Agora que eu tô vendo de treino ali, né? Do treinador. Tem a camisa verde ali também, ali no canto, a verde e grená de treinamento. E eles me prometeram que, ao longo desse domingo, já vai entrar a pré-venda das camisas de goleiro e da camisa branca, a nova camisa branca. Fica ligado e aproveita, porque na Fute Fanatics você tem uma entrega muito rápida, tem como, principalmente quem é de fora do Rio de Janeiro, efetuar a compra com segurança de que está comprando um produto original, oficial do Fluminense. Eu jamais faria uma parceria aqui no canal de que se não fosse produtos oficiais e confiáveis. Boa parte dessa coleção de camisas aqui atrás foi comprada na Fute Fanatics. Então, assim, eu uso e recomendo. Ontem eu falei sobre isso na GoCase também, né? Eu uso e recomendo. É isso que é o patrocínio aqui do canal. Não é só, não, eu uso e recomendo. Então, vai lá na Fute Fanatics. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é por onde eles vão saber que você veio por minha indicação, né? A gente, né? Me ajuda a te ajudar. E aí, a gente, obviamente, tá junto. Agora eu tô vendo, inclusive, tem a camisa 3 já personalizada aqui, ó. Com o Marcelo. R$209 só, tá na promoção. E vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo também pra você utilizar. Beleza? Aproveita, vai lá na Fute Fanatics, nesse domingo tem... Espero que seja só a camisa aqui que seja a novidade, né? Mas na escalação não teremos novidades. Tá aí na tela, Fábio no gol, o provável time do Fernando Diniz tem Fábio. Na lateral direita, Guga, que está substituindo Samuel Xavier expulso no primeiro jogo. Nino, Felipe Melo e Marcelo na lateral esquerda. Sim, a provável escalação inclui o Marcelo como titular na lateral esquerda, porque Martinelli está lesionado e Alexander vem para a volância. André joga ao lado dele, com Ganso, John Arias, Keno e Germancano, esse provável time do Fluminense. Sim, Felipe Melo na zaga. Vitor Mendes entrou bem na quarta-feira, mas o Diniz, pelo visto, ainda não pegou confiança. Gabriel, essa escalação é confirmada? Não, confirmada só saiu uma hora antes do jogo. Mas duas fontes boas, né, o GE. Globo e o Vitor Lessa, falaram que essa é a escalação titular. Então dá pra gente confiar. Aí o meu ponto é o seguinte, já erraram algumas vezes em escalação esse ano. O Diniz está ali dançando as cadeiras pra fazer as escalações. Se errarem de novo, aí a gente para de especular, a gente vai pelo nosso feeling aqui mesmo, não pela apuração. Mas eu acho até que vai estar certo. Acho bem provável do Diniz começar com o Felipe Melo mesmo. Se você quer entender o que isso tem de bom, o que isso tem de ruim, um pouquinho mais aprofundado na entrada do Felipe Melo, você confere o vídeo que eu lancei nesse sábado à noite, porque lá eu falo, são mais ou menos uns 12, 13 minutos, só falando da entrada do Felipe Melo, do Vitor Mendes, etc. Algo que eu vou acrescentar que eu não falei lá o Fluminense pode depender da bola aérea, né? E aí o Felipe Melo é até bom na bola aérea ofensiva, mas o Vitor Mendes é ainda melhor. Porque o Fluminense não tem o Lelê para esse jogo, não tem o Thiago Santos, que são dois jogadores mais altos que poderiam disputar a bola na área, e o time do Fluminense é bem baixo. Então, muito provavelmente a gente não vai ver, ou pelo menos não deve ver, não deveria ver, o Fluminense cruzando bola pra área o tempo todo. O provável time do Flamengo tem Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Varela e Ayrton Lucas como os alas, com Thiago Maia e Gerson como volantes e meias, e o Everton Cebolinha por uma ponta, o Matheus França na outra ponta, e no ataque o Pedro. Pelo que eu entendi, não sei se eles vão utilizar a mesma estratégia, mas é um fato. O Flamengo tem uma estratégia que complica a vida do Fluminense. O Pedro disputando bola aqui no meio pode ser um problema? Pode. Eu acho que, inclusive, o Vitor Mendes seria melhor. Por mais que o Felipe Melo seja mais forte fisicamente, aquela jogadinha que a gente viu por várias vezes, né? Que é, o time do Flamengo puxa toda a marcação, pum, o Santos dá um chutão. E aí, quando ele dá o chutão, o Matheus França já tá aqui pra disputar com o Marcelo, principalmente, e o Pedro pra disputar com o Felipe Melo aqui, ó. A bola vai bater e aí você já tem o Cebolinha entrando pelo meio e o Ayrton Lucas vindo pela esquerda. E o ataque do Flamengo, ó, se eles ganham essa bola pelo alto, tem um 4 contra 4 aqui atrás, que de vez em quando, se o Gerson avançar ou se algum desses jogadores aqui der mole, pode até mesmo ser aqui, ó. Se ele ganha a bola aqui pelo alto do Marcelo e ele passa,
Aí vai acontecer igual o primeiro gol do outro jogo, né? O zagueiro da esquerda tem que sair, o zagueiro da direita tem que sair, o lateral tem que sair, e aí você não tem a recomposição por esse lado, a bola vai rodando até que chega no pé do Ayrton Lucas sozinho. Isso é uma jogada perigosa do Flamengo. Eles vão fazer a mesma jogada? Óbvio que não, né? Isso é difícil a gente ver fazendo a mesma jogada. Mas se a gente for ver a mesma jogada e o Fluminense tomar gol de novo, é pra deixar mais puto ainda. Eu acho o Felipe Melo a melhor opção? Não acho. Prefiro o Vitor Mendes. Mas é a escolha do Diniz, né? Eu acho um problemático, inclusive, essa disputa de bola do Felipe Melo com o Pedro, porque a gente sabe, a cabeça do Felipe Melo pensa coisas que o corpo dele não consegue mais fazer também. Se ele tentar se antecipar ao Pedro e perder nessa dividida, o Fluminense pode ter contra-ataques muito perigosos. Mas vai ter que correr risco, né? Isso é um fato. Acho que o Vitor Mendes é pouquíssimo provável dele jogar, porque acho que a segunda opção pra zaga nesse jogo, inclusive, é o André na zaga. E colocando ou o Lima ou até mesmo o Gabriel Pirani no meio de campo ataque do Fluminense. Acho até, coloco 1% de dúvida aqui nessa escalação divulgada pelos repórteres, por isso. Porque eu acho que o Diniz pode colocar o André na zaga de cara. E colocar aqui pelo meio de campo algum outro jogador que seja do Fluminense, meio campista, que tenha marcação, como o Lima, né? O caso do Lima. Mas que tenha ofensividade também. Não descarto isso do Diniz, principalmente se o jogo seguir empatado até o intervalo. E dentro da marcação do Flamengo, aquele ponto, né? Então Lucas e Varela saem muito, mas quando o Fluminense tem a bola, a gente deve ver um jogo assim. Pedro tentando atrapalhar aqui a vida do Fluminense na frente, Matheus França e o Cebolinha combatendo muito mais o avanço dos laterais, e um jogo do Flamengo muito travado com uma linha de 5 quando o Fluminense tiver posse de bola no campo de ataque. O que a gente pode usar de positivo que quase funcionou no jogo passado? Quando o Flamengo adianta um pouquinho a linha, o lançamento em velocidade nas costas do Davi Luiz pro Germancano. Foram 3 chances assim, sendo que 2 terminou em impedimento, uma acabou não sendo muito bom o passe. É algo que pode funcionar. Um errinho do Flamengo e o Germancano tá cara a cara. Quem que precisa estar no jogo? Ganso. Ganso e John Arias precisam estar no jogo. Na outra partida, o Fernando Diniz escolheu inicialmente abrir os 2 pontas, Keno e o John Arias, mas o Vitor Pereira freou o que foi a solução contra o Volta Redonda, que era Samuel Xavier e Alexander fechando por dentro e o Fluminense tendo criação, tanto por dentro quanto pela ponta com os laterais. Para este jogo, novamente, se ele mantiver Matheus França e Everton Cebolinha, Guga e Marcelo também estarão marcados. Ou seja, ou ele aproxima de um lado e tenta jogar como jogou no primeiro tempo contra o Cristal, ou então Ganso, André e Alexander terão que ser muito polivalentes e o Ganso terá que ser mais genial do que nunca para achar passes entre a zaga do Flamengo para jogadas tanto do John Arias, né, com o Germancano por dentro, quanto pro próprio Germancano para finalizar. É um jogo de xadrez, o jogo já é difícil. O jogo já é um jogo difícil. Ter que fazer 2-0 é mais complicado ainda. Mas acho que tudo isso passa pelo Fluminense conseguir um gol ainda no primeiro tempo. Se o Fluminense conseguir um gol no segundo tempo, vai ter que ser no abafa. Já vai ter mexido o time e a gente sabe, o nosso elenco é um pouco inferior ao deles. Eles têm opções para entrar no segundo tempo, que podem fazer diferença num jogo mais do que as opções que o Fluminense tem para um segundo tempo. No time titular, eu até acho o time do Fluminense hoje melhor do que o do Flamengo. Mas quando roda o elenco, a gente vê a diferença do investimento, obviamente, mas a gente vê a diferença também na montagem do elenco dos dois times. Então, acho que o Fluminense precisa ou apostar de que na reta final vai ter um milagre do John Kennedy, ou então precisa tentar decidir o jogo o mais rápido possível. Apita a partida o senhor Bruno Arleu de Araújo, a mesma arbitragem que fez a final do Carioca do ano passado, o 1-1. O Fluminense foi campeão naquele jogo, teve um pênalti a seu favor marcado pelo VAR. Antes disso, ele apitou também clássico, Fluminense 2-0 no Vasco, aquele lá sem público. Aliás, não, esse não foi o sem público, não. Esse é o 2-0 do Engenhão, o gol do Nonato e o gol do Cano. Já apitou alguns jogos, Fluminense, são 19 jogos. O Fluminense venceu a maioria desses 19 jogos, venceu 7, empatou 5, perdeu 7. Na verdade, tá empatado, né? O Fluminense venceu a maioria como mandante. 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. De histórico ruim do Bruno Arleu, tem de que no ano passado ele não expulsa o Davi Luiz num lance ridículo, que o Davi Luiz já tinha amarelo, e ele nem amarelo dá, não é não expulsar, ele não dá amarelo porque iria expulsar o Davi Luiz, um lance bizarro que poderia ter mudado a história da final, e em 2019, no Fluminense Vasco, que ele apita lá em São Januário, uma expulsão bizarra do Frazan, que inclusive quem vai ver o lance do Frazan lá no Fluminense Vasco, o Vasco ganha a gente de virada, e vê o lance do Léo Pereira no Maracanã no jogo passado,
acha que são dois esportes diferentes ou que mudou a regra no meio do caminho. Porque o lance do Frazan é muito menos perigoso do que o lance do Léo Pereira. O Frazan foi expulso, o Léo Pereira não. Que Deus nos proteja de uma arbitragem ruim do Bruno Arleu. É isso. Galera, após o jogo vai ter live? Vai. Fluminense campeão, felicidade, tal, tudo. Se o Flamengo for campeão, eu ainda tô pensando na melhor estratégia, porque assim, eu não vou ficar fazendo live também servindo de otário, tocando hino do Flamengo no final, festa do título deles. Mas também eu sair da área de imprensa e ir pra outro lugar, eu não tenho internet. Então assim, ainda tô vendo, mas vai ter live após o jogo, é certeza. Tô viabilizando só a melhor forma pra gente também não ficar, tipo assim, vai ficar desnecessário, né? Esse registro histórico com o hino dele. Isso já aconteceu em 2021, eu não achei que o registro ficou muito legal. Enfim, mas é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu.